Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Já pegou o seu cafezinho? Então senta que hoje lá vem uma história. E hoje vai ser em formato de confissão. Eu quero dizer para vocês, e eu confesso, que no momento em que eu comecei a montar a rotina da minha filha, eu também percebi que eu também não tinha uma rotina estabelecida. Isso doeu, né? Eu sei o quanto é difícil montar uma rotina para o TDAH, mas eu percebi que eu também não tinha uma rotina. A minha vida era um caos. Eu literalmente vivia correndo feito o coelho branco da Alice. E hoje eu vou te contar como foi que eu desenvolvi a minha rotina pessoal para que eu pudesse desenvolver e fazer com que minha filha cumprisse a rotina pessoal dela. Então, como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. É possível que eu tenha TDAH também. Eu fiz alguns testes, mas o meu laudo não deu conclusível. E aí, a minha vida era sempre o caos. Eu estava sempre apagando incêndio. Seja em casa, na minha vida pessoal, com meu marido, minha filha, ou no trabalho. Eu sempre estava fazendo um monte de coisa e eu tinha a sensação no final do dia que eu não fiz nada. Era sempre uma correria, eu sempre esquecia as coisas, eu esquecia compromissos, tá? E isso sempre me deixava muito cansada e exausta. Eu lembro um dia que eu simplesmente não tinha tempo para fazer compras, porque ou eu esquecia ou eu não tinha tempo, porque eu não tinha isso organizado. Eu estava comprando, praticamente fazendo compras de mês entre a farmácia e a padaria. Então, na padaria eu comprava arroz, feijão, tem algumas padarias que tem isso. Eu comprava arroz, feijão e as coisas básicas, só não conseguia comprar carne. Aí eu comprava, por exemplo, atum, que eu sei que vende, e ovo nas padarias. E nas farmácias eu comprava, por exemplo, sabonete e pasta de dente. Eram minhas compras. Pra você ter noção, eu não tinha tempo, eu não me organizava para ter tempo para poder conseguir ir no supermercado. Era isso a minha vida, sabe? Então, assim, eu tava sempre correndo. Era correndo para levar a filha na escola, e porque ela tem TDAH, ela demorava mais a se organizar, ela demorava mais a se vestir, ela demorava para tomar o café da manhã. Eu estava sempre atrasada, às vezes o café da manhã era tomado dentro do carro, na correria danada, sabe? E era aquele coelho branco da Alice. Não sei se você já lembra, se vocês lembram do filme da Alice no País das Maravilhas, aquele coelho branco, ela chega para conversar com ele não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu sei que não vai dar, não vai dar tempo, ele olha no relógio o tempo todo. Eu era aquele coelho, literalmente. Só que isso não se sustenta, eu tava exausta, até que um dia eu tive uma crise de exaustão e eu falei, não, isso precisa mudar. E isso me trouxe muita clareza, principalmente no momento em que eu fui montar a rotina da minha filha, tá? E eu precisava mudar, inclusive, para ser o exemplo para minha filha. Foi aí que eu comecei a me organizar. Organizar a minha vida facilitou a organização da rotina da minha filha. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver a minha rotina em blocos, tá? Eu dividi a minha rotina em momentos do trabalho. Depois, nesse momento, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Fui 10 anos CLT, já vai fazer 11 anos que eu sou empreendedora, mas eu trabalhei antes por 10 anos como CLT. Então, eu sei o que é ter horário para bater ponto, hora para sair, horário para almoçar. Então, assim, eu tive o meu bloco eu criava o meu bloco de trabalho. E depois tinha o bloco de cuidados da casa, o bloco da minha filha, e tinha um tempo com o marido também, que eu confesso a vocês que durante muito tempo eu dei uma certa negligenciada também. Mas isso aí são cenas para o próximo capítulo. E aí eu tinha o horário de estudo, meu estudo também, que nessa época que eu estava trabalhando ainda na CLT, eu ainda fui fazer pós-graduação, fui fazer especializações. Então, eu ainda tinha todo esse trabalho, esse momento. E aí, começou a nascer também os primórdios da minha rotina sagrada, porque eu já estava no caos, e eu falei, não, eu preciso mudar isso na minha vida. Então, a primeira coisa que eu fiz é dividir a minha rotina em blocos. O que é a sua vida? Se você trabalha em casa também, se você trabalha em casa, ou se você é dona de casa, inclusive, você também precisa ter blocos para você cuidar da casa, blocos para você cuidar do seu filho, blocos para você cuidar de você. E se você for casada,
fazer cumprir sua função também como esposa, tá? Dar atenção para o seu marido. Então, assim, você precisa também, como dona de casa, também ter esses blocos. Eu sei que é muita coisa, mas quando você tem isso organizado, quando você está ancorado, quando você está no estado de presença, essas coisas, elas começam a ficar um pouco mais fluidas, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver um plano semanal. Então, hoje em dia, na época eu não utilizava não, mas hoje em dia eu utilizo um planner, esse planner aqui, por exemplo, e os meus blocos, eles são divididos em manhã, tarde e noite, tá? Na parte da manhã é uma parte que eu trabalho mais o meu autocuidado, a minha rotina espiritual, eu cuido do meu corpo e os meus estudos, tá? Então, nessa primeira parte da manhã é uma parte estratégica, porque se eu tô ancorada bem nessa parte da manhã, o restante do meu dia, eu não tenho como controlar se ele vai ser perfeito, mas eu consigo lidar com os desafios que podem ser que venham. A gente precisa focar naquilo que a gente pode controlar. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar de iniciar o meu dia bem, e esses primeiros minutos do seu dia vai fazer toda a diferença no restante do seu dia. Logo depois, anos depois que eu comecei a meditar, eu já medito há mais de 5 anos. Mas eu já tinha começado, por exemplo, os meus movimentos de respiração. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a rotina sagrada, que eu apelidei esse bloco da manhã de rotina sagrada, tá? E aí você pode adaptar aí para sua casa. Oh, mas Daiane, mas você tem flexibilidade do seu horário. Hoje você é uma empreendedora, mas durante 10 anos eu não fui empreendedora. Durante 10 anos eu fui CLT. Então, assim, mesmo assim, eu acordava, por exemplo, mais cedo, e eu fazia os exercícios de respiração, eu fazia o alongamento, às vezes dava para fazer uma caminhada, porque eu entrava por volta de umas 9 horas, né? Negociei ao invés de tirar 2 horas de almoço, negociei com os meus chefes de tirar só 1 hora de almoço e entrar um pouco mais tarde, para que eu pudesse ter mais tempo, inclusive para poder fazer uma atividade física, tá? Porque eu realmente cheguei a ter burnout, que é o estresse causado por excesso de trabalho e tensão. Como que você vai gerenciar a rotina de uma pessoa, uma criança com TDAH, sua casa, seu trabalho, se você não estiver bem? Então, assim, por isso que eu bato muito nessa tecla, tá? Não existe cuidado dos outros sem o seu autocuidado. E nós, mulheres, a gente tem uma seríssima tendência de esquecer da gente mesma para cuidar dos outros. Seríssima tendência. Então, assim, olhe para esse lado e foca um pouquinho nesses primeiros minutinhos da manhã, acordar um pouco mais cedo. Então, e aí isso tem muito a ver com a tua rotina de sono, tá? Colocar as crianças para dormir mais cedo, para que você tenha mais tempo com você mesmo, de tomar, por exemplo, um banho mais prolongado, de ter um momento de relaxamento só você, para inclusive você conseguir dar mais atenção para o seu esposo se você for casada. Então, assim, é estratégia, mas isso precisa estar montado, precisa ter intenção de ser feito. Então, eu monto a minha rotina semanal, aí eu coloco essa rotina da manhã, eu uso checklists, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, tá tudo ticado, ó. Todo ticado. À medida que eu vou fazendo ao longo do dia, eu vou ticando. Eu fazia isso sempre, tá? Eu tinha agenda. Então, a agenda para mim sempre foi algo que... E eu gosto do material físico. Eu já tentei utilizar checklist de agendas de celular, nunca consegui direito. Eu tenho a agenda do celular, eu utilizo ainda para coisas que eu preciso lembrar, por exemplo, lembrete. Então, tem uma consulta daqui a 30 dias. Isso está na minha agenda eletrônica, porque vai estar também na física, mas eu preciso do lembrete. Então, a agenda eletrônica, ela te ajuda no lembrete. Se você quiser utilizar as duas, é uma boa estratégia. Para mim, funciona muito bem assim, essa questão de utilizar uma agenda física e utilizar a agenda eletrônica para colocar atividades ou coisas que você precisa lembrar. Então, eu tenho que pagar a luz, tenho que ir ao dentista, levar o filho conversar com a coordenação pedagógica da escola, sabe? Então, essas coisas que eu tenho, que eu precisava fazer com mais frequência, isso daí sempre foi no eletrônico. Você pode utilizar a agenda. Eu gosto de planner. Por que eu gosto de planner? O planner, não sei se vocês conhecem o estilo do planner, mas o planner, ele tem uma estrutura
de enxergar a semana inteira. Então, como eu trabalho, né, eu gosto sempre de ter uma noção dos meus 7 dias. Então, eu gosto desse modelo aqui. Mas você pode utilizar a agenda normal, que é dividido por dia. Você utiliza o que for melhor. Isso é teste, tá? Eu me adaptei muito bem à questão do planner. Inclusive, é isso que a gente utiliza com os nossos alunos na Geek. E também eu incentivo a minha filha para fazer o uso, né? E o que eu sempre busco fazer também é fazer técnicas respiratórias no meio da manhã, no meio da tarde, porque isso ajuda a gente a manter o estado de serenidade, no estado de presença, tá? Porque também não adianta a gente querer que o nosso filho ele se organize, que ele esteja mais calmo se a gente também não estiver. Então, parte da gente. Então, esses exercícios de respiração, você pode fazer um exercício de respiração quadrática, que é aquele exercício de que você inspira 4 segundos, conta até 4 na mente, expira 4 segundos. Inspira 4 segundos, conta até 4 segurando, expira 4. Respiração quadrática. Simples, fácil de fazer. Você não vai gastar mais do que 2 minutos fazendo isso, mas vai fazer total diferença na sua vida. Escuta o que eu estou falando para vocês. Então, já te dá um estado de presença, um estado de ancoragem, vai te ajudar a se organizar também no dia a dia e pode ajudar o seu filho também. Você pode ensinar o seu filho, pode ensinar o seu marido, tá? A fazer essa respiração também. Então, com isso, né, depois que eu comecei a estabelecer essa rotina para mim, eu senti a diminuição do meu estresse, um maior equilíbrio emocional, tá? Antes eu andava com os nervos à flor da pele, eu era reativa, alguém falava alguma coisa, eu sempre queria responder. Então a respiração ela te ajuda nessa questão da reatividade, melhorou a minha conexão com a minha filha, com as pessoas que eu convivo, na época com o meu ex-marido. Então assim, isso tudo foi me ajudando. A partir do momento em que eu mudei, a minha relação com a minha filha e com os meus familiares mudaram também. Então, muitas mudanças precisam partir da gente. Fora a questão de que nós precisamos ser o exemplo. Não adianta a gente querer que o nosso filho seja organizado, disciplinado, que tenha uma rotina, se a gente também não tiver. E tá tudo bem você não ter. Durante muitos anos eu também não tinha no início. Mas a partir do momento que você tem consciência de que caramba, não tá legal isso na minha vida. Você tomou uma decisão, você começa a fazer um processo de desenvolvimento de rotina. Então, se acolha no sentido de que você não vai conseguir estabelecer todas essas rotinas. Isso foram anos, tá? Para eu conseguir ter uma rotina dessa forma. Para eu conseguir desenvolver uma rotina organizada, para eu conseguir desenvolver uma rotina em que eu pudesse trabalhar e melhorar o meu dia a dia para que eu pudesse estar bem e a partir do momento que eu estivesse bem, eu estar bem para poder ajudar a minha filha. Então, demorei aí alguns anos para poder desenvolver essas estratégias que hoje eu estou dividindo aqui com vocês. Então, assim, separa alguma coisa dessas informações que eu trouxe para vocês irem colocando. Então, por exemplo, na semana 1, todo domingo eu vou criar o meu plano semanal. Eu vou tirar a expectativa de que aquele plano semanal ele funcione 100%. Mas, pelo menos, a minha meta é desenvolver o plano semanal. Entende que é um passinho de cada vez? Depois que você estabeleceu o seu plano semanal, você verificou se esse plano vai funcionar ou não, aí você começa a desenvolver, trabalhar a sua rotina. Então, no primeiro momento, são testes. Então, por exemplo, eu voltei a gravar vídeos para o YouTube. Durante muitos anos eu fiquei sem gravar. É algo novo que precisa entrar na minha rotina. Aí eu comecei a colocar isso para ser feito na segunda-feira. Não deu certo. Segunda-feira é o dia que eu mais resolvo divergências, coisas da Academic Geek, que é a escola de reforço, que eu resolvo demandas, as pessoas querem falar comigo no WhatsApp. Então, na segunda-feira, para mim, é o caos. Eu tinha colocado que eu ia gravar na segunda, porque eu já ficaria livre, mas não funcionou. Então, eu fui estabelecendo. Aí, eu tentei na quarta, também não deu. Sexta-feira, entre quinta e sexta-feira. Então, assim, observe que eu fui testando.
A mesma coisa vai acontecer com vocês. E aí você precisa também estabelecer o momento em que você vai fazer. Na sua rotina precisa ter a hora que você vai fazer o dever de casa com o seu filho, que aí a tua rotina casa com a rotina dele. Vai estabelecer a hora que você vai cuidar da sua casa, a hora que você vai cuidar de você, a rotina sagrada, a hora que você vai fazer um agrado, um mimo a você mesmo, sabe? Um ato de ir fazer uma unha, de fazer um cabelo. Eu não tenho dinheiro, não consigo. Compra um esmalte. Quanto custa um esmalte? R$5. É o meu momento, eu vou fazer a minha unha, sabe? Aquilo já vai trabalhando a tua autoestima, sabe? De dizer pra você mesmo, caramba, eu tô olhando pra mim. Porque quando você tá bem com você mesmo, você fica radiante, você vibra numa frequência que você acaba contagiando todas as outras pessoas, os seus filhos, seu esposo, as pessoas que convivem com você. Então, assim, vai estabelecendo esses pequenos mimos. Depois, na terceira semana, você começa a estabelecer o checklist. Aí acrescenta a respiração. Sugiro que a respiração você já comece também, por agora. E aí você vai perceber que, com o tempo, essa conexão com seu filho, essa conexão com as pessoas que você ama, com as pessoas do seu trabalho, com o seu esposo, se você tiver, com os seus familiares, seus amigos, isso vai melhorando. Você vai se transformar numa pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais centrada. E isso, vão até olhar para você e falar assim, nossa, você não vai discutir, você não vai falar nada, e agora? Quem é essa pessoa? Vai chegar nesse ponto, mas isso é processo. Então, se acolha, um passinho de cada vez, mas esse passinho ele começa com a decisão de fazer algo diferente, nem que seja pelo seu filho, tá? Tá tudo bem você não ser organizada, tá tudo bem você não ser disciplinada, se acolha, ninguém nunca te ensinou isso, não tinha YouTube na época dos seus pais também, mas a partir de agora que eu tenho essa consciência, eu tomo essa decisão e eu vou fazer um passinho de cada vez para melhorar a minha rotina, para melhorar a minha vida, para que a partir daí eu possa ajudar e melhorar a rotina de todas as pessoas que me cercam, porque quando uma mulher floresce, quando uma mulher se ilumina, ela ilumina a todos à sua volta. Por isso que eu bato muito nessa tecla, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui, lembre de compartilhar, se inscreva se você ainda não é inscrita e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.